Fala galera, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula online hoje. Hoje o nosso assunto é sobre geografia agrícola do Brasil e alguns sistemas de produção e uso da terra. Essa aula está lá no percurso 27, nas páginas 208 até 213. Bom, vamos lá. Existem três fatores que são extremamente responsáveis pela agricultura, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Eu tenho o clima, o solo e o relevo. Esses três elementos, três fatores, nós vimos na última aula. E eu quero reprisar aqui para ressaltar a importância desses três fatores, no qual eu vou ter o clima, que vai controlar se vai chover muito ou pouco, se vai ser um clima mais úmido ou menos seco, ou um clima mais frio, ou um clima mais quente. Ou seja, é o clima que vai ditar como que vai ser a parte em relação à vegetação. Também vou ter o solo também como um fator muito importante, se o solo ele vai ser fértil ou se ele vai ser infértil, se ele vai ser muito ácido ou se vai ser mais alcalino. O solo também é um setor, um fator extremamente importante. E por último tem o relevo. O relevo também ele vai ser importante porque eu posso ter cultivos que se adaptam melhor a planaltos, a planícies, ou a vales, ou um relevo mais acidentado. Então eu vou ter o relevo também como grande parte, como grande responsável também pelo sistema. É claro que através da tecnologia, muitos desses elementos aqui já foram superados. No entanto, para você, por exemplo, cultivar algum produto no deserto, por exemplo, que vai ser o clima, que vai ser um clima muito difícil de se cultivar qualquer tipo de produto agrícola. Eu tenho que usar uma tecnologia extremamente avançada e isso vai custar muito dinheiro. Então, o quanto maior o uso de tecnologia, maior vai ser o custo que eu vou estar utilizando naquele tipo de serviço. E também outros fatores também que vão ser extremamente responsáveis, mas aí para a administração, para dizer, saber se vai ser a propriedade, ela vai ser intensiva ou extensiva, eu tenho três fatores também em relação à produção desse tipo de agricultura. São elas: a terra vai dizer se a terra precisa ser grande, média, pequena. Quando eu falo da terra, eu falo em relação ao tamanho, à extensão da propriedade rural. Também tem o outro fator relacionado ao trabalho. Esse fator relacionado ao trabalho, ele vai ser extremamente importante, porque vai dizer se vai ser um trabalho familiar, ou se vai ser um trabalho de profissionais terceirizados, ou se vai ser o trabalho produzido por máquinas. Então, eu tenho que o trabalho também ele vai influenciar no tipo de cultivo, no tipo de propriedade, até na produtividade daquela propriedade rural. Um outro fator, e por último, é o capital, é a quantidade de dinheiro investido. Por quê? Se eu investir muito dinheiro, eu consigo comprar uma quantidade maior de máquinas, de adubos, de fertilizantes, de pesticidas, herbicidas, os famosos agrotóxicos. Ou seja, eu tenho uma capacidade maior de aumentar a minha produtividade de qualquer tipo de produto que eu estiver cultivando, plantando. Então, quando eu falo de de investimento de capital, eu estou falando da quantidade de dinheiro que eu estou investindo. Quanto mais dinheiro eu invisto, maior será a produtividade. E pegando esses três fatores, eu tenho a diferença entre a agricultura extensiva e a agricultura intensiva. Primeiro vamos falar da agricultura extensiva. Também eu posso chamar a agricultura extensiva de agricultura tradicional. É a agricultura praticada já há muito tempo, que geralmente se vai utilizar a força das pessoas ou de animais, por exemplo, como eu tenho aqui nessa imagem, onde esse carinha aqui ele está arando a terra com
um animal puxando e ele só conduzindo essa ferramenta aqui, que eu não sei o nome, acho que é de arar, né? Bom, mas é interessante observar que, por conta dessa interação, por conta desse baixo investimento, eu vou ter uma característica muito peculiar da agricultura extensiva, é a quantidade da produtividade, ou seja, vai ter uma produtividade baixa. Então, características que eu tenho da agricultura extensiva. Geralmente, a agricultura extensiva ela possui uma pequena propriedade ou média. Claro que existem agriculturas extensivas em latifúndios, mas isso aí é um assunto mais à frente que nós vamos tratar. Mas a maior parte da agricultura extensiva ela é praticada em pequenas e médias propriedades. O tipo de trabalho vai ser um trabalho braçal, com pouca tecnologia, com auxílio de ajuda de animais. Também já em relação a investimento de capital, eu vou ter pouco investimento de capital, ou seja, isso vai me gerar o quê? Uma baixa produtividade. Uma outra característica também da agricultura extensiva é a policultura, ou seja, é o plantio, o cultivo de mais de um tipo de cultura ao mesmo tempo. Por exemplo, na mesma fazenda, ao mesmo tempo, o proprietário ele pode estar plantando jiló, quiabo, ele pode estar plantando arroz, tomate, alface, ou seja, são cultivos geralmente voltados também para o mercado interno. Tudo que é produzido ou o fazendeiro, o proprietário rural, vai consumir como subsistência, mas também ele vai vender para o mercado interno também. Já a agricultura moderna ou agricultura intensiva, eu posso chamar qualquer uma das formas, é totalmente o contrário. Eu vou ter a presença de grandes propriedades rurais, também eu posso não é muito comum, mas eu posso ter médias propriedades rurais também, mas geralmente são grandes propriedades rurais, e essas propriedades rurais elas vão ser caracterizadas pelo tipo de trabalho de grande tecnologia, geralmente são máquinas, tratores, colheitadeiras, e também eu vou ter um grande investimento de capital em sementes selecionadas, em adubos, fertilizantes, e isso tudo vai me proporcionar uma maior produtividade nessa fazenda. É interessante observar que com a produtividade que vai ser muito alta, eu vou ter também um grande ganho. A maior parte desse tipo de produto ele é comercializado para o exterior, ele é produzido para ser exportado. A soja é um grande exemplo disso, o trigo mais ou menos, a cana-de-açúcar, o café, geralmente são produtos no qual é produzido no Brasil, mas esse produto ele é exportado para outros países. E outra característica da agricultura intensiva é a produção da monocultura, ou seja, é a plantar apenas um tipo de cultivo, como por exemplo a soja. Na fazenda que planta soja só se planta soja, na fazenda que planta cana-de-açúcar só se planta cana-de-açúcar ou café. Não tem nenhum outro tipo de produto, nenhum outro tipo de cultivo que faça frente ou que divida território. Eles plantam somente um tipo de cultivo, eles só se especializam em um tipo de cultivo, e com isso eu tenho uma maior produtividade, porque eu vou me especializar em um só tipo de cultivo, em um só tipo de produto. Tranquilo? Bom, já o uso da terra pela agropecuária. Se eu observar no mundo, eu consigo perceber que grandes áreas são destinadas ao cultivo, e essas áreas, a agricultura, ela demanda muita terra para ser cultivada. Repare que nesse mapinha eu consigo observar bem as cores, eu consigo ver as terras aonde eu consigo produzir e aonde eu não consigo produzir. Repare que esse verdinho mais claro aqui é
é destinada à criação de gado, também o verde mais escuro também. Claro que eu vou ter uma diferença entre a agricultura, entre a criação de gado é extensiva e intensiva. A gente vai aprender um pouco mais disso no próximo capítulo. Outras partes também eu vou ter relação a plantios de alimento, como tem o amarelo aqui, ó, a agricultura é de cereais. Vou ter a agricultura também já com produtos tropicais. Então eu vou ter uma diferença muito grande em relação às áreas de produção, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E entre os principais produtos produzidos eu vou ter os cereais, como o milho, o arroz, o trigo. Também vou ter outros tipos de alimentos, como cana-de-açúcar, beterraba, o cacau, o café, tudo isso ligado. E outra coisa, a soja. A soja também é um produto que tem despontado nesses últimos anos, últimas décadas. A soja tem despontado. Por quê? Através da soja pode-se criar muita coisa. Por exemplo, ração, principalmente para animais, alimento para gente, leite, suco e tudo mais que nós utilizamos que é relacionado à soja. Biscoito pode substituir a farinha branca pela soja. Então a soja ela tem dominado boa parte da alimentação no mundo. E todos esses aí eu preciso levar em conta o clima, o solo e o relevo, porque eles irão fazer a diferença. É muito difícil eu ter, por exemplo, uma plantação no deserto do Saara. Não tem como, porque é muito caro se produzir lá. Bom, e como é feito no Brasil? Bom, desde 1950, a agricultura agropecuária como um todo no Brasil, ela tem expandido principalmente para o interior. Lembra da nossa aula lá no passado que nós falamos sobre povoamento, sobre como que foi a colonização da população brasileira? Bom, nós vamos ver isso também lá no 7º ano também, um pouco mais aprofundado, mas eu quero que você se atente aqui, que desde o início da colonização do território brasileiro, a população ela se encontrava principalmente aqui, ó, no litoral, nos estados próximos ao litoral, por diversos fatores históricos que nós vamos aprender. Mas por enquanto eu quero que você entenda que o interior do Brasil, principalmente o norte e também a região centro-oeste, sempre foi muito pouco povoado. E uma das formas de estar povoando essa região foi atrair as pessoas para começarem a plantar, cultivar, para que então a população comece a sair daqui do litoral e fosse morar no interior do Brasil. E um desses fatores foi o que? Foi dar terras, subsídios para as pessoas saírem daqui do litoral e criar uma fazenda, produzir alimentos ou a criação de gado. Bom, isso deu tão certo que hoje a região centro-oeste é a maior produtora de produtos agropecuários do Brasil. Só a região centro-oeste produz mais produtos agropecuários do que muitos países aí pelo mundo afora. E tudo isso se deu pela mecanização dessa zona rural. Como que é isso? Quando eu falo de mecanização, eu estou falando que a mão de obra que antigamente era braçal, ela se tornou que mecânica. As máquinas começaram a dominar. No final da Segunda Guerra Mundial, quando não se tinha muito mais o que fazer com os tanques, ou a tecnologia mesmo, com aviões e tudo mais, bom, essa tecnologia ela foi incorporada ao campo. O tanque, por exemplo, se transformou no trator, aonde eu conseguia uma grande força para arar a terra, para fazer tudo o que precisava, colher, plantar e tudo mais nesse tipo de fazendas. Então as máquinas elas começaram a dominar totalmente o campo brasileiro, e isso possibilitou que uma produtividade bem maior, muito maior do que o normal. Já no Brasil, existem algumas grandes culturas comerciais. Por exemplo, eu vou ter a cultura da soja, outra aqui do café, do arroz, feijão, da laranja, do algodão, do milho. Cada um desses tipos de cultura, ela vai ter um lugar específico. Lembra que nós precisamos obedecer aqueles 3 fatores?
clima, solo e relevo. Por exemplo, o milho, que mais? O trigo também, ele não se adapta muito bem a lugares muito quentes, ou seja, lugares, geralmente você vê o trigo plantado em lugares mais frios, como a região subtropical. Ou seja, então você vai ver as maiores cultivos de trigo aqui, ó, simplesmente na região sul do Brasil. Aqui, ó, pode ver, ó, trigo verdinho, ó, região sul. Por quê? Por conta do clima, por conta do solo que é favorável. Já aqui, ó, na região centro-oeste, na região nordeste, na região norte, você não consegue perceber nenhuma grande cultivo de trigo, principalmente por conta do clima. O trigo se adapta muito melhor a um clima frio. Outra coisa, o amendoim não se dá bem em climas frios, ele precisa de climas mais quentes. O algodão também precisa de um clima mais seco também para poder ter. Então, o Brasil possui essas grandes culturas, principalmente ligadas ao comércio. Já a questão da terra no Brasil. Bom, lembra que eu falei com vocês que o Brasil, desde a sua época colonial, que o Brasil ele vem concentrando no litoral? Aqui eu tenho, por quê? Desde que o Brasil criou o Tratado de Tordesilhas e dividiu o país nessas capitanias hereditárias, a população ela passou a viver ou a residir principalmente nos estados próximos ao litoral. Ó. Aqui, ó, região Nordeste e região Sudeste principalmente. Bom, com o passar do tempo que o Brasil foi ganhando o seu formato, como ele é hoje, essa população ainda foi concentrada, sua maior parte, nesse litoral. E desde essa época colonial, o Brasil possui uma grande concentração fundiária. Mas o que é isso? Concentração fundiária é quando tem muita terra na mão de poucas pessoas. Quer um exemplo bem legal? Vamos pegar o exemplo da nossa sala. Fecha os olhinhos, tenta lembrar lá da época que a gente ia para a escola, que a gente estava na nossa sala era a maior sala da escola. Quem lembra disso? Nossa sala era tão grande que tinha uma coluna bem no meio, vocês lembram? E essa coluna ela dividia a sala em 4 partes. Bom, vamos pegar essas 4 partes para a gente tentar entender. Nossa sala também tinha uma média de mais ou menos 35 alunos, correto? Todo mundo acompanhando, sala grande, população de 35 alunos. Bom, digamos que eu pegasse a nossa sala e dividisse em 4. Melhor, primeiro na metade. Vou pegar 2 quartos da sala, metade da sala, e vou dar para 2 alunos. 2 alunos vão ter metade da sala. Um outro quarto da sala, que eu vou pegar a outra metade e dividir de novo na metade, eu vou dar para 10 alunos. Ou seja, já o restante vai ficar com os outros 23 alunos. Um quarto da sala vai ficar com 23 alunos, o outro quarto com 10 alunos e dois quartos com apenas 2 alunos. Repare que isso é concentração fundiária, onde eu vou ter muita terra, um espaço muito grande na mão de poucas pessoas. A metade da sala só tem 2 alunos. Já a outra metade divide o restante com todos os outros alunos. Então eu tenho que concentração fundiária é a concentração, é a quantidade de terra, de espaço concentrada na mão de poucas pessoas. Desde a época da colonização, eu consigo perceber o quê? Que o Brasil sempre teve uma grande concentração fundiária. Lá na época das capitanias hereditárias, onde uma família ficava responsável por uma grande faixa de terra, essa faixa de terra representava o quê? O espaço, o território que a pessoa tinha. Ou seja, uma única família tinha todo esse espaço territorial. Então eu quero que você entenda que, desde a época da colonização, o Brasil apresenta uma grande concentração fundiária. Isso é importante perceber porque essa informação você vai levar até ao seu 3º ano, que você fizer prova de vestibular e muito mais. Porque a concentração fundiária no Brasil, ela data desde a época da colonização. E essas grandes propriedades rurais, eu vou chamar elas de latifúndios, que são o quê? Grandes propriedades rurais imensas, gigantescas, onde eu vou ter uma grande extensão territorial, aonde parte dessa extensão territorial vai servir para cultivo e a outra parte vai ficar sendo cultivada, vai ficar lá abandonada lá, e essa grande concentração fundiária, ela vai gerar desigualdade, e isso é mais importante. A concentração fundiária, ela gera
desigualdade. Por quê? Terra, ela acaba sendo poder. Se eu tenho muita terra na mão de poucas pessoas vão ter poder. Então, a desigualdade social vai ser muito maior nessas regiões, por conta dessa concentração fundiária. E essa concentração fundiária vai gerar um grande problema. Aqui eu tenho um exemplo de como essa concentração fundiária ela afeta a distribuição de terras e a desigualdade no Brasil. Por exemplo, eu tenho aqui o tipo de propriedade rural. Por exemplo, de 1 a 10 hectares, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 2000 e acima de 2.500 hectares acima. E eu tenho produtores que não têm área nenhuma. Aqui eu tenho um número percentual de pessoas que possuem esse tipo de propriedade. E aqui eu tenho a quantidade de área total. Eu peguei 100% da área total de cultivo no Brasil e dividi. Repare que a quantidade menor de pessoas que possuem a maior quantidade de terra no Brasil, que é acima de 2.500 hectares, 29% de todo o território de cultivo da zona rural brasileira, apenas 0,3% dos proprietários rurais. Já aqui, quase metade de todos os proprietários, dos donos de fazendas, de sítios, quase metade dos proprietários rurais do Brasil possui apenas 2,4% dessa área. Ou seja, é muito, muito pouco. Eu tenho muita gente dividindo um pedaço pequenininho e eu tenho pouquíssimas pessoas dividindo um pedaço, 1/3 da terra do Brasil. Então essa concentração fundiária ela vai exercer o que ela vai proporcionar essa desigualdade social, onde poucos vão ter muito e muitos vão ter pouco ou quase nada. Um outro também um movimento que gerou por conta dessa concentração fundiária, eu vou chamar de movimento dos sem terras. Esse movimento dos sem terras, o mais conhecido é o MST, mas tem outros movimentos desses trabalhadores rurais, no qual eles lutam por uma redistribuição da terra no Brasil. Claro que é algo muito difícil de se fazer, porque imagina, geralmente eles vão querer redistribuir as terras dos proprietários que têm muita terra. E esses proprietários que têm muita terra, eles têm muito poder, muito dinheiro, muita influência, principalmente com os governadores, com os vereadores, com o pessoal que está lá no Senado. E provavelmente, se eles não tiverem influência, eles estão lá. Então, por esse motivo, quando vem alguma lei que queira realizar a reforma agrária, que é essa redistribuição da terra no Brasil, ela não passa, é muito difícil de se passar, por conta desse poder que eles possuem. Mas o que esses trabalhadores querem? O que eles são? Como falei, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. O movimento sem terra ele foi criado por trabalhadores rurais no qual não tinham terra para trabalhar. Mas como que eles ficaram sem terra para trabalhar? Lembra lá em 1950 que eu falei com vocês, quando o Brasil ele começou a se mecanizar? Sim. Tem um exemplo também bem bacana também. Imagina só você. Em 1950, eu sou um fazendeiro que tinha a minha fazenda. Minha fazenda era ali a nossa escola. Vocês eram meus trabalhadores. Interessante, né? Bom, esses trabalhadores, vocês no caso, tinham o papel de arar a terra, de tratar, cultivar, regar, fazer a irrigação daquele plantio, depois jogar o veneninho lá, o agrotóxico, depois colher, separar, ensacar, e para que eu pudesse vender, pegasse o meu dinheiro, o meu lucro e repartisse, desse o salário a vocês, entendeu? Esse era o nosso papel. Com a mecanização, no qual eu pegava as máquinas e colocava no campo, por exemplo, um trator, 2 tratores que eu contratasse, esse trator, ele arava, ele cultivava, ele plantava, ele colhia muito mais rápido do que todo mundo, que todos vocês. Então o que era mais fácil para mim? Comprar 2 tratores ou ter esse monte de empregado? Para mim, mais fácil era ter o trator, que ele ia fazer todo o serviço de vocês muito mais rápido, com muito mais qualidade, e eu não teria que pagar no final o salário.
Eu não teria que pagar salário para o trator, porque já paguei o trator. Então, esse investimento do trator acabou me possibilitando pegar os meus trabalhadores e mandar todo embora. Ficava com 2, 3 ali para controlar, para pilotar o trator, e o restante eu mandava embora. Bom, 33 pessoas na rua sem emprego. Eles iriam tentar conseguir emprego nas fazendas ao lado, vizinhas, mas também não conseguiam. Bom, o que acontecia com esses desempregados rurais? Eles faziam um movimento do êxodo rural. O que é isso? É um movimento de saída da população do campo para a cidade. Esse êxito rural, aonde esse movimento, as pessoas da população do campo saía do campo para a cidade, gerava um inchaço muito grande nas cidades. Boa parte desses trabalhadores se adaptavam à realidade da cidade, conseguiam emprego nas fábricas, indústrias, no comércio. Bom, mas boa parte desses trabalhadores não se adaptavam de forma nenhuma e eles voltavam para o campo. Ao voltar para o campo, eles encontravam o mesmo cenário sem emprego. Então, eles criaram emprego para gerar essa redistribuição de terra para que eles pudessem plantar, encontrar áreas, fazendas, sítios no qual os proprietários não plantavam, não praticavam nada, não geravam nenhum recurso, nenhuma atividade econômica naquela terra, para eles poderem plantar, cultivar, gerar alguma atividade econômica, subsistir. Então, por esse motivo, esse movimento sem terra, eles começaram a surgir e a ganhar grande força no território brasileiro. Como eu falei com vocês, desde essa época eles tentam fazer uma reforma agrária no Brasil, mas é muito complicado. Quando o presidente Lula ele ganhou a presidência, ganhou as eleições e ele foi eleito presidente, acreditava-se que ele iria conseguir fazer essa reforma agrária. Infelizmente não conseguiu, porque, como eu falei, é algo muito complicado, muito difícil de se fazer, mas que a cada ano nós percebemos uma resistência maior, uma luta maior em relação a isso. Bom, ficamos por aqui. Qualquer dúvida que você tenha em relação ao MST, esse movimento de sem terras, a reforma agrária, em relação à concentração fundiária no Brasil, ou a diferença entre agricultura extensiva e intensiva, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar estar ajudando a todo mundo. Tá bom? Abraço. Tchau, tchau.